É muito bom estar com você mais uma vez aqui no Escola Bíblica e hoje vamos estudar sobre um tema muito importante. O que a Bíblia fala sobre os anjos? Qual a visão do Espiritismo e da Bíblia sobre esse tema? E os demônios existem para o Espiritismo? Qual a visão bíblica sobre esses anjos? Temos aqui uma explicação e temos várias perguntas a responder também no Escola Bíblica dessa temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia, bem rapidinho, e a gente já começa com a sua audiência e participação. Até já! Mais uma vez estamos juntos no programa Escola Bíblica, hoje quarta-feira, e você pode participar com a gente. O programa Escola Bíblica é a maneira interativa de estudarmos a Palavra de Deus. E lembrando que você interage através das redes sociais aqui, você coloca o seu ponto de vista, se você concorda ou não, se você tem alguma dúvida, envie para a gente também pelas redes sociais. Você conhece a forma de participar com a gente? Tem muita gente que tem escrito para a gente aqui no Instagram, fazendo a sua pergunta. Você pode fazer também relacionado ao tema, tá? O tema dessa semana e da semana que vem também vai ser sobre a reencarnação, porque nós estamos estudando nessa temporada conceitos do espiritismo kardecista e também de outras linhas espiritualistas também apresentadas, e nós estamos analisando se a Bíblia ela concorda ou não, se ela confronta ou não, com muito respeito e muito carinho com cada telespectador, com cada religião também, tá? Mas a Bíblia, ela tem que falar por si só. Ela tem que falar por si só. A gente não pode pegar uma pincelada de um verso e dizer, olha, esse confirma a minha crença. Esse outro texto do Antigo Testamento apoia a minha crença. Olha, eu quero entender esse texto dessa maneira. Nós temos que entender de uma maneira profunda. E deixa eu começar, antes da gente abrir o tema aqui, dizendo uma coisa. Eu mencionei um pouco sobre isso ontem. Pensa profundamente, o que a gente tem a perder? Se eu, como pastor, eu vou dizer para você, embora a gente esteja estudando aqui temas bíblicos, e você conhece a Novo Tempo, assiste, eu sou pastor da Igreja Adventista, mas se em algum momento eu perceber que os ensinos dessa igreja não estão de acordo com a Bíblia, qual deve ser o meu papel? Meu papel deve dizer o seguinte, olha, esse não é o caminho. Então não posso ser pastor dessa igreja, eu tenho que procurar onde se encontra a verdade. Eu acho que nada mais lógico do que a gente aprimorar a nossa vontade segundo aquilo que nós estamos vendo como sendo a verdade. E não procurar colocar na Bíblia conceitos pessoais. Então isso é muito importante, essa é a base do nosso conhecimento. E com isso eu estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo sobre religião X ou Y, eu estou dizendo o quê? Que a Bíblia tem que ser a referência da nossa fé. A gente não perde nada por colocar a nossa confiança naquilo que a Bíblia diz. Mas quando a gente coloca naquilo que os homens dizem, aí a gente tende muito, mas muito a errar realmente. Entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook e também siga, acompanhe a gente no YouTube. Nós temos todos os programas anteriores no nosso YouTube também, tá? Quero lembrar você que o tema dessa temporada, nós não estamos oferecendo material impresso, tá? Não temos um livro impresso sobre ele. Mas você pode pegar o seu celular aí, então não sabia disso, é só pelo celular, só pelo tablet? É, só pelo tablet e pelo celular nessa temporada, tá? Estamos na segunda semana, até a 9ª semana, nós vamos oferecer para você o material online. E como você pode baixar no seu celular aí? Você pode baixar através desse site que você vai ver na tela agora. Entre aí na sua internet, no seu celular, se você tem, clique adv.st, tá vendo na tela? É isso mesmo, aqui embaixo, ó. É isso aqui, /PDF. Você clicando, já vai aparecer na sua tela ali, você quer estudar sobre o Espiritismo? Isso, você clica OK e você vai ver ali, fazer o cadastro e vai
chegar no seu e-mail o estudo oferecido aqui pela Novo Tempo, tá bom? Se você quiser fazer online também, é só entrar no biblia.com.br, esse site maravilhoso que a Novo Tempo preparou para você, biblia.com.br, e lá você pode receber também o material e online você realizar ali. Você clica em cima do bannerzinho, da revistinha ali, o Espiritismo à Luz da Bíblia, você cadastra e pode fazer online, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento, abrindo o nosso coração. Obrigado, bom Deus. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Estamos no meio da semana. O ano está encerrando e nós queremos terminar o ano bem para podermos começar um novo ano ainda melhor. Então nos oriente e, se houver necessidade de decisão, nos ajude a tomarmos a melhor. Pedimos por Jesus. Amém. E eu quero agradecer a todos que têm interagido com a gente de uma maneira muito especial. Eu quero começar lendo um texto para você hoje aqui, e é o texto de João, capítulo 3, versos 3 a 5. Evangelho de São João 3, 3 a 5. O tema dessa semana é sobre a reencarnação. O que a Bíblia fala sobre esse tema? E Gênesis 3, 3 a 5 diz o seguinte, e eu vou explicar para você por que eu estou lendo esse verso aqui. Diz assim: a isto respondeu Jesus, verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós percebemos que o Espiritismo kardecista aponta a possibilidade, ou aponta, segundo a crença ou a religião kardecista, a reencarnação. E esse texto é um dos textos usados, dizendo o seguinte, que o próprio Jesus disse que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, entende-se assim, então, o Espiritismo kardecista como sendo a reencarnação, o novo nascimento. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você já no início desse programa, é que a gente reflita um pouco em algo que eu comecei falando no programa, que a gente sempre tem que entender, à luz de toda a Bíblia, de todo o conceito bíblico, dos princípios, um tema. A gente não pode pegar um texto isolado. Podemos enxergar sim, se a gente quiser enxergar que pode ser isso que está dizendo, podemos. Mas vamos analisar à luz do contexto aqui. Olha o que diz o verso 4. Perguntou Nicodemos, como o homem pode nascer sendo velho? Porventura vai voltar ao ventre da mãe dele e nascer a segunda vez? O verso 5 responde assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora a gente vai pegar o conceito desse verso. Nascer da água quer dizer o que na Bíblia? A gente já estudou sobre isso em temporadas anteriores. Nascer da água é o batismo. E nascer do Espírito é o novo nascimento através do Espírito Santo, o próprio Deus agindo na vida do ser humano. Então o próprio texto explica, quando fala em novo nascimento, não quer dizer reencarnação. Está querendo dizer que, na verdade, o ser humano precisa ter um encontro com Jesus e o Espírito Santo vai agir na vida dele e vai fazer com que ele seja uma pessoa melhor segundo a vontade de Deus. Isso é para a gente pensar e começar o estudo aqui, tá? Analisando que a Bíblia, ela tem que ser a base da nossa fé. E eu quero apresentar para você algo que muitas pessoas questionam sobre a própria Bíblia, dizendo a Bíblia é um mito. A Bíblia foi inventada, escrita por homens. Vários livros do Antigo e Novo Testamento, em épocas diferentes, e as pessoas continuam apontando assim como sendo um livro que não revela a verdade, mas tem a experiência com o autor desse livro, que é Deus, tem a experiência com esse livro e ele pode mudar a sua vida. Mas o que é mito, de fato, já que dizem que a Bíblia é um mito? E vamos aqui. Mito ou realidade? A Bíblia pode nos revelar? A palavra de origem grega, mito, tem os seguintes significados. Você consegue ler comigo aí, né? O primeiro significado de mito, uma fábula que relata a história dos deuses, semideuses e heróis da antiguidade pagã. Então, muitos dizem que a Bíblia é uma história inventada.
2. A interpretação primitiva e ingênua do mundo e de sua origem. A tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. 4. A exposição simbólica de um fato. 5. Coisa inacreditável. 6. Enigma. 7. Utopia. E 8. Pessoa ou coisa incompreensível. Ok? Esse é o conceito sobre mito. E agora a gente vai para uma segunda pergunta. Qual o objetivo do mito? Para a gente chegar aqui na nossa ênfase de hoje. Estamos estudando, né? Vale a pena a gente pegar um pouco de ciência para entendermos a Bíblia, filosofia, para a gente chegar no conhecimento profundo que a Bíblia nos traz. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado através de rituais, em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. Um mito também pode ter uma função de manifestar alguma coisa de forma forte ou explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Então, um mito, na verdade, é uma história criada. A Bíblia é um mito? O conceito espírita, kardecista ou outra linha espiritualista também são mitos? Aí vai do nosso questionamento pessoal. Vamos em frente com uma frase de Allan Kardec para nós analisarmos já a relação disso tudo com a reencarnação. Olha o que Allan Kardec disse. Vamos em frente. Qual a finalidade da reencarnação? Surge uma pergunta. Responderam eles, os instrutores espirituais: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Na visão do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec, ele diz o seguinte, em síntese, o livro diz assim, que um dos objetivos da reencarnação é trazer justiça. Justiça. E o que a Bíblia fala? Quando é que a Bíblia fala que de fato haverá justiça? Nós vamos a um texto bíblico agora, Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede do quê? Justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia está dizendo o seguinte, quando isso vai acontecer? Sabe o contexto desse verso de Mateus 5? É da volta de Jesus. Contexto histórico. Analise com calma, leia o capítulo 5. A Bíblia está dizendo o seguinte, que haverá justiça não através da reencarnação, mas haverá justiça através da volta de Jesus. Aí Deus colocará justiça sobre esse mundo de tanta injustiça. Então a gente começa a ver então a visão bíblica sobre justiça contrapondo a visão da reencarnação. Uma frase de Chico Xavier, e mais uma vez a gente fala com respeito a esse homem que ajudou muitas pessoas, que muitas pessoas acreditam, mas nós temos que apresentar a visão bíblica sobre aquilo que é dito por ele. Olha o que diz aqui Francisco Cândido Xavier. Ninguém poderia escrever um novo começo, mas todos podem recomeçar e escrever um novo fim, ou seja, o espírito receberá quantas oportunidades necessitar em reencarnações inumeráveis para realizar o seu aperfeiçoamento. Então, na visão de Chico Xavier, o espírito ele pode reencarnar quantas vezes for necessário para que então ele se aprimore. E a gente vai mais uma vez à Bíblia. Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez, vindo depois disso o juízo. O ser humano morreu, acabou, quando Jesus voltar, aí virá o juízo. O juízo não é uma sucessão de vidas, ou de encarnações, ou processo de reencarnação. O juízo virá quando Jesus voltar. É essa a visão bíblica. Um rápido intervalo, tem algumas pessoas que estão escrevendo para a gente que já tem uma pergunta e também temos interações aqui. As perguntas chegando, as interações, a gente volta rapidinho após o intervalo e tem mais assunto hoje. Estou aguardando a sua participação. Até já. Voltamos com você no Escola Bíblica. Eu agradeço a sua participação e audiência aqui. Já tem gente interagindo e vamos acompanhar aqui quem são os amigos que fazem contato com a gente pelas redes sociais, tá?
Primeiro contato aqui vem de onde? A Dirce entrou em contato com a gente, a Dirce Januário, dizendo o seguinte: gostei desse tema, vou assistir sempre porque tem uma família, pessoas espíritas, ela quer aprender junto, né? Que o Espírito Santo continue iluminando seus caminhos. Obrigado Dirce, obrigado a todos os familiares dela também, que vocês acompanhem juntos. Vamos estudar, né? Vale a pena a gente crescer juntos aí. Obrigado, Dirce, pelo contato, viu? Temos a Juliana também, Juliana Kellen. Eu acreditava nos conceitos do espiritualismo por falta do espiritismo, ela disse, né? Por falta de conhecimento. Essa é a visão dela. Mas, para a glória do Senhor, pude conhecer a verdade, são as palavras da Juliana Kellen aí. E aqui, com muito respeito, a gente volta a dizer: Juliana, obrigado, viu, por sua participação. E a gente não pode se esquecer de uma coisa muito importante: os amigos espíritas, principalmente os amigos kardecistas, eles estudam muito, são muito vinculados à ciência, vinculados, eu vou lembrando aí, à filosofia também, à religiosidade, então são pessoas cultas, né? Tem entrado em contato com a gente várias pessoas aqui e apresentado o ponto de vista e concordando num ponto, discordando de outro, e várias pessoas têm feito os seus questionamentos, advogados, médicos, pessoas liberais, profissionais liberais e pessoas sem um conhecimento profundo, mas também que têm o seu ponto de vista. E para isso nós temos apresentado o que a Bíblia diz, ok? Temos uma pergunta que chegou para a gente aqui. E a pergunta da Carol Carvalho diz assim: por que em Mateus 17 diz que João Batista era Elias? E será que está falando em reencarnação, né? O complemento, a produção está dizendo assim que ela apresentou isso. Será que está falando sobre reencarnação? Mateus 17, né? Eu não vou ler Mateus 17, nosso tempo está bem curto aqui, mas Mateus 17 fala sobre isso a partir do verso 9, né? A partir do verso 9 você pode ler com calma. Se você ler também Mateus capítulo 11, olha o que diz o capítulo 11, diz assim, verso 14 de Mateus: e se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir, falando sobre João Batista, né? O testemunho de João. Será que João Batista foi a reencarnação de Elias? Jesus estava querendo dizer isso e muitas pessoas acreditam nisso, tá? Que a Bíblia aponta. Mas eu quero ler uma resposta aqui, tá? Respondendo então a Carol Carvalho, João capítulo 1, verso 21. João capítulo 1, verso 21 traz uma resposta para nós aqui. Olha que interessante. O próprio João Batista responde essa pergunta. João 1, verso 21 diz assim: então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Sabe o que João respondeu? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Perguntaram para João: você é Elias? Ele disse: não sou. Interessante. Então por que Jesus disse que ele era Elias? É uma reencarnação? Não, Jesus quis dizer, na verdade, que o mesmo processo de pregação do reino e preparação para a vinda do Messias que Jesus tinha, era essa mesma missão que João Batista tinha. Eles tinham a mesma função, o mesmo privilégio. Jesus fez uma comparação. E se a gente vai até 2 Reis, a gente percebe que Elias ele foi levado em um redemoinho, vivo, para o céu. Se lembra dessa história? Então, até para explicar melhor aqui, como é que João podia ser a reencarnação de Elias se Elias não morreu? Ele foi para o céu. Então, a gente passa a pensar e entender que a gente tem que analisar toda a Bíblia para chegarmos a algumas conclusões. A gente não pode ler um verso e, a partir daquele verso, a gente entender algo que nós queiramos entender do verso, mas o que ele realmente diz, contrariando ou não o que a gente acredita, tá bom? Carol Carvalho, obrigado pela participação aqui. Vamos em frente aqui, bem rapidamente, o tempo passa rápido. Eu falei que ia falar sobre o conceito bíblico e também o que o Espiritismo fala sobre anjos e demônios. Eu vou resumir, tá? Para a gente apresentar alguns versos aqui, a pergunta de hoje. Segundo o Espiritismo, anjos são seres que passam por vários estágios de aprimoramento, e eles se tornaram pessoas num alto grau de melhora, de perfeição. Mas para a Bíblia, quando a gente vai na Bíblia, anjos têm o significado de mensageiro. Eu estou resumindo aqui. Anjo é um mensageiro.
Anjos são seres espirituais, criados por Deus, dotados de capacidade moral e intelectual. E você pode ver isso no Salmo 148, em Colossenses verso 1. Então é diferente. O Espiritismo acredita que é um espírito melhorado, mas a Bíblia diz assim que são seres criados por Deus, mensageiros de Deus. E os demônios? Para o Espiritismo, os demônios também são espíritos, só que ao contrário dos anjos, o Espiritismo diz assim que eles estão numa escala inferior, mas podem melhorar e evoluir, e podem chegar a ser um espírito puro, mas estão no menor grau, por isso eles realizam o mal. Na Bíblia, a gente percebe que demônios são anjos caídos, chamados de espíritos imundos ou demônios. A gente pode ver isso em vários textos, Mateus 25, Atos 10, vários textos que você pode acompanhar comigo aqui na tela, tá bom? Depois você reveja esse programa no YouTube, você anota todos os textos com muita calma aí. E agora surge, então, um questionamento para mim e para você também. Mais um. Será que a Bíblia ensina a reencarnação? E agora eu quero apresentar alguns textos aqui. Alguns textos a gente vai repetir, que são textos importantes para determinados momentos do nosso ensino aqui, da nossa aprendizagem, mas eu quero apresentar para você aqui alguns versos. Ezequiel 18, verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho e a minha. Oxa! Então, todas as almas são de Deus? Olha que interessante isso. No primeiro estudo que a gente fez, na primeira semana, a gente disse o seguinte, que alma na Bíblia é pessoa. Nós já estudamos sobre isso, vale a pena você relembrar. Vamos confirmar isso? Olha o que diz aqui, no final do verso, a alma que pecar, essa morrerá. Então, segundo o Espiritismo, a alma não morre, né? O espírito não morre. Enquanto que nós lemos na Bíblia que a alma que pecar, essa morrerá. Isso quer dizer o seguinte, que para algo morrer, tem que de fato poder morrer. O Espiritismo diz que a alma não pode morrer. Nós entendemos que a alma é o ser humano completo. O ser humano completo que pecar, ele morrerá. Eclesiastes, mais um verso para a gente aqui. Eclesiastes 9, 5. Esse texto é um texto que a gente vai usar muito. É o texto clássico. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Texto claro, texto direto, texto sobre texto, explicação em cima de explicação. É isso que a gente tem que entender a Bíblia. Se eu quiser pegar algum determinado texto na Bíblia para provar qualquer ideia, eu posso achar um texto. Mas a gente tem que entender assim, olha, eu tenho que procurar aquilo que a Bíblia quer dizer, de fato. Vamos em frente. Apocalipse 20, 11 a 13 diz assim: E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se então o livro, que é o livro da vida. Os mortos foram ressuscitados, serão ressuscitados. Então, assim, no processo, no sinal, na vinda de Jesus, os mortos serão ressuscitados. Esse é o caminho contrário ao que se fala acerca da reencarnação. E o verso continua: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Inferno, hein? Inferno, essa palavra aqui a gente pode estudar mais para frente, não vamos explorar agora, mas inferno quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Não é exatamente o que muita gente pensa, tá? Mas diz o seguinte, que as pessoas seriam julgadas e seriam então ressuscitadas de onde morreram. De onde morreram. Por quê? Porque quem morreu está ali e não sabe de nada. Mais um verso, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O que vai acontecer? Lembra que nós mencionamos, ainda essa semana aqui, a diferença de reencarnação e ressurreição? O Espiritismo kardecista diz assim que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa. Não. A Bíblia diz assim que ressurreição é a palavra ressurgir.
levantar-se. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus voltar, as pessoas levantarão dos túmulos e viverão ao lado do próprio Deus. Amanhã a gente encerra o estudo dessa semana. E de coração aberto, junto com você, eu agradeço cada participação, a sua audiência. Continue divulgando, continue acompanhando a gente nas redes sociais. Siga o nosso Instagram agora, tá? Quero desejar um forte abraço para você pelas redes sociais e que Deus abençoe a sua vida. Busque a verdade a qualquer preço. Vamos estudar a palavra de Deus. Senhor, obrigado por mais esse estudo. Obrigado por tuas palavras de esperança em meio à morte. E obrigado por abrir a nossa mente e por aceitar o nosso humilde coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.